cada parágrafo parece uma montanha que você escala e de vez em quando você fica até com a sensação que sua cabeça está até mais cansada. E de vez em quando é um texto com o mesmo número de linhas. Mas uma coisa você supostamente sabe, outra coisa você supostamente não sabe, né? Então, a memória de trabalho, resumidamente, é a parte da memória que utiliza na hora que você está aprendendo uma coisa nova. Então, imagina que sua cabeça é um balde e nesse balde cabe 7, mais ou menos, 2 coisas. Beleza? Então, na maior parte do tempo, nesse balde cabe no máximo 5 coisas. Quando não está cabendo 4 ou 3. Quando você está muito bem, está cabendo 7. Se você for acima da média, vai caber 9 coisas. Quando eu falo acima da média, você já tem que flertar com ser gênio. Beleza? E assim, esse é um teste regular que a pessoa faz. Coloca 3 letras, grava aí. O povo grava 3 letras. Coloca 5 letras, grava aí. O povo grava 5 letras. Todo mundo na sala. A sala pode ter, sei lá, 15 pessoas, que nem tem aqui mais ou menos, ou 16. Ou a sala pode ter 200 pessoas. Coloca 7 letras distintas, já tem uma galera que falha. Tipo eu, falhei ali quando tem 7 letras. Coloca 9, aí já mais de 70% da sala falha. 80% da sala já falha ali, né? Para um caso super simples que é decorar a letra. Lembra que você decora letras não quer dizer que você é um gênio ainda. Beleza? Se bota 11 letras, aí é tipo assim. 1% da sala consegue lembrar das 11 letras. Então, é um teste que vem evidenciando que geralmente acontece isso, né? 7 é o seu limite, 5 é entre 3 e 5 é o que geralmente acontece. Então, quando você pega um texto difícil, é isso basicamente. Em 2020, essa é uma hipótese que vale a pena ser seguida. Você pega um texto que tem 10 coisas que você não sabe, vai cansar. Porque quando você chegar na sexta, provavelmente, ou na quinta, vai dar overflow na sua memória de trabalho, e aí vai dar pau. Aí você vai ter que rebutar para começar de novo. É por isso que de vez em quando é muito cansativo aprender alguma coisa nova. Porque a sua memória de trabalho está trabalhando incessantemente. Por exemplo, fala aí. Você tem uma técnica para dar esse reboot? Então, eu tenho uma técnica para tentar não dar overflow, que é, eu nunca sigo nenhum link de um texto na internet. E eu só sigo o link quando eu li o texto base 3, 4 vezes, e aquele texto base para mim tá claro. Porque cada vez que você lê de novo, o que era novo fica um pouco mais velho. Cada vez que fica mais velho, sua memória de trabalho está um pouquinho mais de boa. E aí aquele texto que era muito difícil, faça esse experimento algum dia. Pegue o texto que você não manja, porque você tem poucas referências, e leia o mesmo texto 3, 4 vezes e não siga nenhum link. Eu chuto que o resultado vai ser surpreendente. Quando você fala não seguir nenhum link, é... Post de blog, a pessoa vai escrever sobre, sei lá, física quântica, computação quântica. Computação quântica. Que é um assunto que vai dar overflow em todas as nossas cabeças juntas, se a gente clusterizasse o nosso cérebro aqui. Beleza? Então provavelmente ia dar ruim do mesmo jeito. Então se eu for ler um texto de computação quântica, cada linha, cada sentença vai ser dura para mim. Provavelmente eu vou ter que ler cada parágrafo várias vezes. É o que aconteceu quando eu fui ler os textos dos psicólogos do RH, por exemplo. Nos artigos científicos, alguns deles eu li 3, 4 vezes. Quando eu fui estudar blockchain, quando eu fui gravar o curso de blockchain da Alura, né? Eu não sabia o que era blockchain 6 meses antes de gravar o curso de blockchain da Alura. Eu tinha comprado Bitcoin uma vez, porque eu tinha comprado, porque era isso, né? Vou comprar aqui. E aí eu fui... E blockchain é foda que não tem uma autoridade em blockchain, porque a autoridade em blockchain, a que fez o principal blockchain do planeta, ninguém sabe onde a pessoa está, entendeu? Então você não tem uma autoridade de falar, é isso, é por isso, é assim que vai mudar o mundo. O indivíduo, a indivídua, sei lá, ou o grupo de pessoas criou, o coletivo criou, tomou um chá de sumiço, e todo mundo ficou supondo o impacto disso no planeta, né? Quando eu fui ler o artigo científico da entidade, eu li aquele artigo que tinha muita parte de matemática e estrutura de dado, que era uma coisa que era mais deficiente, né? Eu juro, eu li o artigo que eu me lembro, antes de procurar qualquer outra coisa de blockchain 7 vezes, é um número que, assim, que é muito claro na minha cabeça que eu me lembro. E eu não fui procurar nada antes de ler. Eu vi um monte de vídeo no YouTube de TEDx, TED, o povo falando de blockchain, e falei, ah, beleza.
queria aliar uma coisa. Deixa eu ver agora o paper do Bitcoin, que é o blockchain mais famoso do planeta e tudo mais. Eu fiquei 7 vezes e eu não saí dali. Não teve sinal de ver Ethereum, Ethereum ou sei lá qualquer outra implementação de blockchain que existe. Não vou. Por que isso? Se aquela parte não está clara para mim, não se engane. A curiosidade matou um gato é um ditado que todo mundo deveria seguir, entendeu? Eu fiz isso, né? Tem uma playlist no meu canal que é só de Aprenda a Aprender. E as pessoas acham que ser curioso é uma qualidade. Não é, todo ser humano nasce curioso e curioso. Não existe registro no planeta de um bebê ou um bebê que nasceu que não era curioso. Então não tem isso, eu sou curioso, essa é uma qualidade muito legal que eu tenho aqui pra mim, né? Mesma coisa, eu gosto de desafio, né? Essa qualidade, né? Eu gosto de desafio, não existe essa pessoa que não gosta. Mas enfim, né? Isso é memória de trabalho. E o reboot, se você quiser o reboot, né? Você leu, pensou, desencana. Vai dormir, vai tomar banho, jogar bola, fazer academia, jogar videogame, não faz o que você quer fazer. E no outro dia, lê o mesmo texto. Show. Da hora. Não vai para outro texto. Lê o mesmo texto. Vai ficar mais fácil. Eu botaria minha mão no fogo. Que vai ficar mais fácil. Não vai ter bug. Não, eu acho que esse não vai ter bug. Então, para vocês saberem, o experimento que eu fiz na Kaela sobre isso, eu peguei uma música em inglês, coloquei um monte de gente na sala, eu gosto de músicas melodramáticas, beleza? Aí eu botei lá uma música daquela Pink, super melodramática, e falei assim, gente, eu vou botar a música uma vez, vocês anotam todas as palavras que vocês... Antes, quando eu era mais empírico, antes de eu cair para a parte científica, né? Era o meu método de aprendizado. Eu já lia o texto várias vezes antes e eu não sabia explicar tecnicamente porque funcionava para mim. Então eu dei um treinamento baseado na metodologia de Albert. Pode ignorar se você quiser, eu falei isso pro povo na hora, né? Aí o povo escutou a música. Escutou a música uma vez, anota. Aí eu falei, vou tocar a música a segunda vez. Aí anota. Aí as pessoas anotaram mais. Eu vou colocar a música a terceira vez. Aí eu falei, anota. Aí elas anotaram mais. E pra mim era óbvio. Porque as frases que elas pegaram na primeira vez, elas não precisavam mais prestar atenção na segunda vez. Porque já estava anotado e quando passava aqueles 10 primeiros segundos de música, o cérebro dela não está mais olhando para aquilo. O dump já foi feito, ela já sabe quais são as palavras que são faladas ali, ela vai para os outros 10 segundos, né? Que aí depende do seu nível de inglês. E aí funcionou e todo mundo ficou muito impressionado. Porque era uma técnica super simples que é. Você não entendeu? Repete. Why eu não entendi esse texto, eu não saio desse texto, entendeu? No follow links. E acabou. E aí, em função disso, Jefferson achou muito legal, se aprofundou no estudo do aprendizado, e aí eu peguei o bonde e fui conectando várias coisas com nossos códigos. Então, mas essa é a memória de trabalho. E aí, né, como já falei, a gente tem um limite. O limite, e por que esse limite é tenso? Porque o limite é linear, né? Mas as combinações é fatorial, entendeu? Então se você está com uma coisa na sua memória de trabalho, fatorial de 1 é 1. Se você está com 2 coisas, fatorial de 2 é 2. Se você está com 3 coisas, já é 6. Você pode combinar os itens da sua memória de 6 maneiras diferentes, já dá uma ferrada. Se você está com 4 coisas na sua cabeça, fatorial de 4. Já são 24. Já está azedando o mingau. Você está com 5 coisas na sua mente, é fatorial de 5. Já é 5 vezes 24, já azedou mais um mingau. E aí você já entendeu, né? Que o problema é exponencial. Beleza? Então, né? Adivinha o que acontece quando você pega um código que tem, por exemplo, 15 mil linhas? Você vai ter que repetir aquela leitura trilhares de vezes, porque a sua memória de trabalho vai explodir. Vai explodir. Eu digo, mesmo aqui que a gente divide código em várias classes, tem classes que ficam com coesão mais baixa, mais acopladas, né, que é uma combinação meio explosiva. Por que é explosiva? Porque quando a pessoa bater o olho, ela não vai entender o que está acontecendo e tem 8, 9, 10, 15, 20 linhas de código, usando 5, 6, 7, 8 variáveis diferentes. Ela tem que entender múltiplas coisas para compreender aquele trecho de código. E ela vai combinar aquelas coisas. Então, por exemplo, por que alguém fala que você não deve declarar uma variável longe do seu uso? Um exemplo super simples. Porque a variável vai gerar distração em você. Você vai ver a variável nome. E aí tem 3 linhas embaixo que não usa o nome. Já está aqui, ó. Cadê o nome?
E você tá pensando nisso? Por que tem a variável nome se não está usando o nome? Ferrou. Gastou 1/7 do balde se o seu balde estiver a todo vapor. Se a sua memória de trabalho estiver tinindo. Se a sua memória de trabalho estiver com 3 coisas cabendo, você gastou 1/3 por conta da variável mal declarada. E aí você pode entender. Aí, quando eu conectei isso, começou a fazer muito mais sentido as tentativas, porque os livros são tentativas. As tentativas dos autores e das autoras de propor padrões de código. Porque está tentando, vários deles, sem olhar para a teoria da carga cognitiva e sim olhando para a experiência no dia a dia, né, para o feedback que eles tiveram da indústria, que eu era consultor, e eu percebi que quando eu fazia isso as pessoas diziam que estava mais fácil. E aí eles foram catalogando esses aprendizados e a gente foi seguindo, né? Até porque não é nem só reparar a racionalidade, né? Você vê um design pattern e você fala, é um factory que acabou. Você não precisa nem analisar mais. Fechou. É para isso que serve o design pattern. Em qualquer lugar que você for atuar. É para isso que serve ter um livro que chama Design Patterns, ou Clean Code, ou DDD. Para que serve? Para quando você olhar um repository, você não gastar essa memória de trabalho. Porque você já vai ter visto aquilo tantas vezes, eu vou falar sobre isso já nos próximos slides, mas é isso, você já matou. Legal. É para isso que serve ter um padrão. É por isso que tem gente que tem pessoas, enfim, empresas, que dizem, não, aqui na minha empresa nós não estabelecemos padrões, né, de código. Eu não obrigo nenhum dev ou nenhuma dev a fazer desse jeito. Está se ferrando, deveria obrigar. Porque quando você estabelece o padrão, as pessoas param de pensar sobre ele e elas conseguem deixar o cérebro, a memória de trabalho mais livre para fazer o código. Falei. Só um comentário mais. Já é o trabalho do programador desenvolvedor abstrair o negócio, né? Por que não abstrair o próprio trabalho, né? Tipo, tirar as partes inúteis, assim, que tira muito tempo, assim, já... Exatamente. E a gente, né, isso é o problema da indústria de computação hoje em dia. Nós temos pouco tempo para estudar, pouco tempo para refletir. Se a Kaela me obrigasse a trabalhar 10 horas por dia, eu não tinha que estudar isso, entendeu? A Kaela aceita, quando eu falo trabalho, é cuidar dos times de tecnologia da Loura, cuidar dos instrutores, cuidar da RH e tal, compõe 40%, 50% ali do meu dia, entendeu? Porque é como eu falei no início, quem trabalha 8 horas não tem tempo de aprender. É batata. Cada um decide o que faz com essa informação, entendeu? A história está aí para mostrar isso. Não existe ninguém que foi genial no planeta que jogou o jogo mais do que treinou. Vou pegar exemplo de Greg Aider. Eu imagino que ele acumulou muitas horas de voo para virar um instrutor de voo e um piloto, entendeu? Óbvio, né? Se você não vai jogar no avião, porque se ele cair, você morre. E esse é a parte boa e a parte ruim da indústria de software, entendeu? Você faz código, se der errado, talvez alguém perca dinheiro, perde. Mas não existe comparação entre milhões e uma vida, entendeu? Então, por isso que o médico treina 10 anos. Se o médico ou a médica manda bem na faculdade e na residência, entendeu? Para ser considerado especialista. Todo esportista genial treina mais do que joga. Não existe algum esportista genial que joga mais do que treina. Inclusive, os esportistas reclamam quando jogam mais do que treinam. Inclusive, a frase clássica do esporte é: estou feliz com o meu jogo de hoje, porque eu fiz o que eu treinei. E aí na indústria de computação ainda tem isso, sabe? Não, eu vou ganhar experiência jogando aqui, trabalhando em 15 lugares diferentes e tal. De novo, quem trabalha muito não tem tempo de aprender. Por mais que eu saiba que a lógica não é tão simples, que tem boleto para pagar e por aí vai, né? Mas fiquem tranquilos que eu digo assim, essa é a minha cruzada da minha vida atualmente, né? É que as empresas entendam que se elas liberassem, vamos supor, 6 horas por dia de trabalho e 2 de estudo, essas pessoas fariam mais do que elas fazem em 8 horas. Essa é a hipótese da minha vida atualmente. Talvez até em menos horas. Então, né, é isso que acontece quando você pega um código que você acha difícil. Por que está difícil? Porque sua memória de trabalho está estourando. Por que está fácil? Porque sua memória de trabalho está com espaço. Então, né, essa é a brincadeira. Por que para uma pessoa que supostamente é sênior, aquele código é mais fácil do que o código para o júnior? Porque para ela, onde o júnior enxerga 10 coisas diferentes, talvez ela esteja enxergando 2. É por isso.
memória de trabalho está bem de boa. Então, né, é isso daqui, né, porque a pessoa consegue entender tudo. E eu vou dar o meu exemplo aqui, né, enfim, que é, por que eu cheguei na Alura, por mais que eu conheça, né, o business, né, educação, eu sei qual é o domínio da Alura, o que já facilita, né, porque libera a minha memória de trabalho, mas porque eu olho os códigos, e nenhum código é muito difícil para mim ali na Alura. Porque Spring, Java, os padrões usados na Alura, né, Repository, Factory, Java 4 que tiver ali, nenhum desses ocupa a minha mente. A única coisa que ocupa a minha mente no código da Alura é a lógica que está sendo executada ali. E como a Alura é uma aplicação database driven ali, né, os códigos existem para tratar os dados, validar, inserir, enriquecer o dado e gravar em algum canto. Então tudo isso é muito natural. Ou vou dar um outro exemplo. Por que eu sou um javeiro, mas eu fui no site do Elixir, que é uma puta de coisa diferente para mim, e entendi o Fênix? Porque MVC é MVC, entendeu? No Fênix tem um controller. Acabou. Eu sei que naquele controller vai ter um método que vai ter uma rota. Por que eu pego um código em Python do Django e entendo? Porque, de novo, né? Eu nunca fiz uma linha de código em Django, nem Python. Mas eu sei que no Django tem um controller, que tem uma rota, que recebe argumento. Acabou, entendeu? Vai para uma página, a página deve ter um template, aí deve ter um plugin de segurança, que recebe um login e senha e vai autenticar algum canto, bota o usuário na sessão, ou vai ser via token, porque pode ser uma API REST. E aí, você tá, ó, então tudo isso tá dominado, sua memória de trabalho tá livre. Beleza? Então, né, como é que você, né, enriquece a sua memória de trabalho, com a memória de longo prazo, né? Porque aqui é que tá a questão. Quando você estuda uma coisa e experimenta, quando eu falo experimentar, a gente é praticar, não necessariamente no ambiente real, beleza? Eu quero dizer assim, eu já fiz isso muitas vezes, eu entrei no site do Twitter e falei, será que eu sou capaz de modelar um Twitter e fazer o Twitter? Fui lá e fiz, entendeu? Tá do jeito que o Twitter é? Provavelmente não. Pouco importa. Eu colhi mais uma experiência na minha vida fazendo código que existe na vida real. E cada vez que você pratica de maneira que a gente chama deliberada, né? Cada vez que você estuda, que você pratica o seu estudo, né? Sim, tem alguém zuretando nos seus ouvidos, dizendo assim, o prazo é esse, o prazo é aquele, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que, por aí vai. Cada vez que você realmente treina, você vai consolidando o estudo na sua mente. Consolidar o estudo quer dizer que ficou na memória de longo prazo, né? Um jeito fácil de você entender é, eu, e imagino que mais pessoas aqui, já devem ter estudado de véspera para uma prova no colégio, na faculdade. E claramente esse estudo não ficou preso na sua cabeça. Enquanto que a outra pessoa que estudou durante um mês para chegar naquela prova, ela fez a prova e a parada continuou. Simplesmente por isso. Você colocou na sua memória de trabalho os aprendizados para a prova, usou, acabou. Não praticou, vai evaporar. Então, certo, 2 mais 2 é igual a 4. Você ficou praticando sobre aquela teoria, você vai consolidar. E aí é que tá, né? Quando você consolida uma coisa, aquelas 15 coisas vira o que a gente chama de esquema na nossa cabeça. Então, um esquema quer dizer que vira uma coisa só. Por que um jogador profissional de xadrez consegue olhar para o tabuleiro e saber todas as posições do tabuleiro de cabeça? Sabe? Ele consegue prever movimento, né? Se eu mover o cavalo para cá e a pessoa mover para cá, daqui a 3, 4, 5, 6 jogadas, o tabuleiro vai estar assim. E a pessoa realmente consegue visualizar o tabuleiro com as peças na mente dela. Porque ela treinou muito. Enquanto que isso pra gente parece impossível, né? Eu não consigo te dizer nada de tabuleiro de xadrez. Porque eu tô raciocinando como mover as peças. O cavalo é em L. Beleza, né? A torre só anda reto, né? O bispo é na diagonal. Tá, entendi. Beleza. Óbvio que você não vai ficar bom, entendeu? Você tem que jogar muitas vezes. Não existe isso, né? Ninguém fica bom só jogando. Mais um exemplo. Beleza? Então você tem que formar esquema. Só forma esquema como? Praticando. De maneira deliberada. Treinando. Ou, óbvio, né?
Aqui é uma hipótese, tá, gente? Eu não fui procurar um estudo sobre isso. Mas o que acontece? Se você fica na indústria há 15 anos, em 15 anos você vai ter visto algumas coisas tantas vezes que óbvio que você vai consolidar. Mas, o que eu quero que a indústria entenda é que você não precisa de 15 anos, entendeu? A gente está falando de tecnologias, que a maioria das tecnologias, com todo respeito ao que a gente faz, não são as tecnologias que levam o homem ou a mulher para a Lua ou para outros países, entendeu? Ou para outros planetas. É a tecnologia que recebe um request e grava um dado no banco de dados. E aí cada um inventa a sua arte para isso, entendeu? Eu posso gravar num sistema só, eu posso criar 15 sistemas para fazer a requisição, passar e gravar, mas no final, em algum lugar, tem insert, into, nome de uma tabela. Beleza? Em todo canto vai ter isso, e vai ter um select em algum canto. O resumo seria inserts, mandar e-mail, mandar mensagens para a fila, construir mensagens de uma fila, instalar N sistemas de tracing e de sei lá mais o que, Kubernetes, Docker, Java 4, para ficar mais difícil e dar a suposta escalabilidade. E é isso que vai acontecer, entendeu? Acabou. Tá ali. Fazer um Kubernetes, beleza, é outra coisa. É um outro jogo, porque você não sabe onde o Kubernetes vai ser utilizado. Fazer o Spring é um outro jogo, bem diferente de fazer software que usa o Spring. São jogos diferentes que exigem habilidades diferentes. Mas para habilidades do dia a dia, uma pessoa passar 10 anos para me dizer que domina, tipo Java, para fazer software da indústria, me desculpa, é muito tempo. Você poderia ter dominado em muito menos tempo, entendeu? Você poderia ter feito muito menos sistemas na sua vida para dominar a mesma coisa que a pessoa passou esse tanto de tempo, porque é assim que é. Se não fosse assim, não tinha tenista ou nadador, nadadora, que estava jogando tênis profissional com 13 anos de idade ou 14, entendeu? Sim. Porque ele está treinando de maneira interessante desde os 6. Então, a conta não fecha. A conta não fecha de jogar senioridade pelo tempo. Porque tudo é treinável. E o que você encara na vida, no jogo real, que você não treinou, você coloca pro treino, né? Imagina se o bombeiro fosse decidir as estratégias de salvamento só na hora que o prédio pegasse fogo. Ah, agora aqui eu vou decidir como é que funciona. Vou entrar aqui no prédio, então tem a conta simples do bombeiro, né? Tem um adulto e uma criança, o adulto morreu, entendeu? É a criança que vai ser salva N vezes. Se eu não me engano também tem um homem e uma mulher, o homem vai morrer, a mulher vai ser salva, entendeu? Acabou, essa vai acontecer. Por aí vai. Tá pensado, né? Por que um piloto de caça consegue se sair melhor numa situação de desespero do que do piloto de avião comercial padrão? Porque ele treina em situação de desespero. O piloto de caça treina a tomar um míssil no meio do caça e morrer. O piloto de avião não acha que vai quebrar. Eu tô pegando, se eu falar besteira você me corrige, né? Mas eu tô pegando o caso da França que caiu de Recife para a França, que caiu ali, né? O relato da caixa preta foi isso. Os copilotos deixaram o avião subindo, e aí depois descobriram que um dos copilotos tinha feito um outro voo no dia. Ele tinha relatado, né, em outra situação, que ele tinha visto uma imagem no céu que flertava, tipo, com Deus. E aí ele ficou viajado na hora que o avião começou a subir, sobe, os alarmes todos do Air France falavam assim, meu filho, vai dar ruim. Na cabine o piloto chegou, o piloto botou o avião para descer, e no Air France teve essa discussão muito na época entre Boeing e entre os aviões da Boeing e os aviões da Air France, que eles eram mais automatizados. Então, né, teve uma coisa que aconteceu que um piloto botou o manche para o avião descer, sei lá se é manche que chama, botou o troço para o avião descer, e o outro falou assim, não, descer não, tem que ir para cima. Puxou para cima. Aí acabou, o avião entrou lá no estado que fala que ele deu stall ou algo do gênero, perdeu o equilíbrio, tanto que o avião da França caiu de barriga na água. Que ele foi tipo descendo. Não sei lá se o povo estava morto ou não, mas é como se ele tipo, pudesse ver as ondas do mar antes de você morrer, entendeu? E o piloto, eles não treinam isso. Não, treinam não como treino da guerra. É que assim, no caso desse daí, da Air France, foi o seguinte, eles entraram numa tempestade e aí eles ficam sem referência visual, né? Congelou os pintores, então assim, aí o que aconteceu? Quando você tá numa situação que você não enxerga nada, que é um voo por instrumentos, e os instrumentos não estão te respondendo direito,
qual que é a ideia? E isso eu vejo pelos meus alunos. Eles acham assim, tipo, se eu puxar o avião manche para trás, o avião põe a altitude para cima e eu tô sempre subindo. Então ele fala assim, se tá subindo devagar, é só eu trazer o manche mais para trás que o avião sobe mais. Só que ele entra no ângulo de 90 graus, que é o stall, entra no ângulo de 90 graus, perde sustentação e cai. Aí ele vai jogar o nariz para frente para ganhar velocidade e voltar. E é isso que aconteceu. Aí o cara foi puxando, estolou o avião começa a cair, ele tava apitando, tem os sensores, só que ele achou que era por causa do congelamento, isso aqui. E você ouve no final da caixa preta o comandante gritando, stall, stall. E aí ele tentou baixar o nariz. Na hora que ele baixa o nariz pra ganhar velocidade, ele tava perto d'água, ele entrou voando. Pô, a caixa preta desesperada, sei lá, tá desesperador. Mas eu quero dizer, é um treino diferente, entendeu? É um treino diferente. Se ele fosse treinar, eu quero dizer, o treino influencia em todas as situações, ainda mais situações críticas. O tempo inteiro. Se a pessoa não treina, não tem como, ela vai ser... Porque, e é muito lógico, é isso que eu não entendo da indústria. É tão lógico, quanto mais preparado você está, supostamente melhor você vai lidar com a situação que vai aparecer. Como você quer que eu fique me preparando, jogando o jogo o tempo inteiro? Não dá. Não dá. Então, né, façam esquemas, por isso que você acumula horas de voo, não sei o que e tudo mais, horas de treino de bombeiro, horas de acompanhamento do cirurgião, da cirurgia especialista para fazer cirurgia. Porque é por conta disso. Eu tuitei isso, né, e teve um colega meu de trabalho que falou assim, é que eu falei, né, imagina que o bombeiro não treinasse antes de salvar. E a pessoa tuitou assim, imagina que o médico que fosse te operar, nunca tivesse operado ninguém. Eu falo assim, você tem que rezar, porque tem chance dele nunca ter operado ninguém e nunca ter treinado. Qual o médico que você prefere que te opere? O que nunca operou e treinou, ou o que nunca operou e não treinou? Óbvia, a resposta parece óbvia. Entendeu? E é engraçado que na medicina a gente respeita quem é doutor, né? O nome já vem de medicina e advogado, é a única áreas que você não faz doutorado, é chamado de doutor. Mas, quero dizer, a gente respeita o estudo. Quando a gente vê que o médico é o especialista em neurologia, e ele fez o doutorado, ou ela fez o doutorado nas universidades mais miseravonas do planeta, fala assim, caralho, é com esse médico que eu vou. Quando a gente vê um programador ou programadora que fez um mestrado ou doutorado, como se acadêmico. Você não tem empresa que paga pouco para quem estava na academia porque diz que ele não estava, que ele ou ela, né, não tem tempo de mercado, né? Uma das maiores estupidezes que acontecem de uma empresa quando faz isso. Sorte as que contratam, porque vai contratar, né, com um salário ok e a pessoa vai rampar na empresa muito mais rápido do que o povo que estava no mercado, porque eles sabem aprender, ele ficou aprendendo e praticando o tempo inteiro. Acontece muito na área de dados. Hoje em dia, né, tem muito na área de dados, alguns dos cargos mais importantes é para estatístico e tudo mais, para estatística. Porque você não acha essa pessoa, né? Quem foi estudando estatística? Ela não era endeusada pelo mercado. E agora você precisa saber, né? Porque ciência de dados é estatística, né? É importante que a gente lembre, né? Futebol, que é um esporte arcaico, usa estatística há muito tempo. E os programadores estão achando que data science é tipo assim, ó. Tô brocando aqui com essa nova ideia, com essa nova onda na parada. Então, né, o uso da memória de longo prazo ele, não limita a de curto, porque é legal, então você potencializa. Então, quando você forma esquemas, você está potencializando o seu domínio das coisas, aumenta essa quantidade de esquemas, né? E aí, né, como que você sabe quantos elementos estão ocupando a sua memória? Eu vou aqui adiantar lá que eu me empolguei no meio da palestra, foi mal. Como que eu sei, né, que quantos elementos estão ocupando a minha memória? Na teoria da carga cognitiva, tem uma expressão que chama carga intrínseca, que é justamente o que demanda a sua atenção para você entender alguma coisa. Beleza? Então, né, como eu posso medir a carga intrínseca, né? Como eu posso medir o que a gente chama da carga do material? Considere material qualquer coisa. Um livro que você está escrevendo, um post que você está escrevendo, um vídeo que você vai gravar, um código que você vai escrever, e por aí vai, né? Essa é a brincadeira. Ouçam todas as opiniões. Sigam, criem uma régua na sua empresa para isso. Então, né, eu vou dar aqui alguns exemplos do que você pode considerar que aumenta a carga intrínseca no seu código. Beleza? Depois eu falo o que eu uso atualmente. Nome de variável aumenta a carga intrínseca? Você pode, não estou dizendo que aumenta ou não aumenta, beleza?
Estou dizendo que você, como empresa, pode decidir. Para você fazer, né? O quê? A bateria. Ai, caceta. Onde é que tá minha mochila? Tem uma tomada. Tem que ter a tomada ali. Teu nome de variável aumenta a carga intrínseca? Vai ter gente que vai dizer que sim, vai ter gente que vai dizer que não. Como acontece nos reviews, né? Essa variável não tá com um nome muito bom, né? Aí você fala assim, você tá de brincadeira comigo, né? Essa variável não tá com um nome muito bom? Mas bom, uma outra coisa, né? A complexidade ciclomática aí do código, né? Então o número de ifs, fors e por aí vai. Aumenta a carga intrínseca? Talvez aumente, talvez não. Variável perto de utilização aumenta? Ponto de inicialização de variável, né? Aquele código que você deixa a variável sem inicializar, faz um if e um else e declara e inicializa ali dentro, por exemplo, né? Coesão, aumenta ou diminui? Acoplamento, aumenta ou diminui? O quanto da regra de negócio eu preciso conhecer para entender aquele pedaço de código? Aumenta ou diminui? Repeti o último, desculpa. A pessoa pensar, né, como que aqueles parâmetros foram passados naquele construtor? Aumenta ou diminui? O que faz aquele metadado ali, né, que está no Java é Annotation, quem está no TypeScript é Decorators ali, Python, TypeScript, né, Decorator e coisa do gênero. Aumenta ou diminui a carga intrínseca do código, né, ou seja, dificulta o seu entendimento. Abstração, esse é um ponto muito bom, né? Vou repetir o ponto de inicialização de novo. Não sei Que é muito importante, né? Não, supostamente deveria. Tipo, abstração, né? A gente, de vez em quando, se perde nisso. A pessoa acha que quando ela aplica um design pattern ou uma abstração, isso é importante, né? Toda abstração deixa o seu código mais difícil, porque é uma classe a mais. É padrão, você tem que entender uma classe a mais. Por mais que você esteja usando um pattern super conhecido. É que são poucos patterns super conhecidos. Há vários deles ninguém usa no dia a dia. Beleza? Mas eu quero dizer, quando você cria uma abstração, é mais difícil de entender. Mas qual que é essa contrapartida? Você aposta que aquele código vai ser mais fácil de manter no médio e no longo prazo. É por isso que você cria uma abstração, você usa um polimorfismo ou algo do gênero. Mas o entendimento fica mais difícil, porque tem mais coisa para a pessoa. Como é que a pessoa tirou essa interface? De onde veio isso? Por que isso? Quais são os pontos de uso do polimorfismo no sistema? Tudo isso pode aparecer. Então, né, o que é que eu uso em todos os reviews de código que eu faço atualmente? Todos. Nesse ano, eu peguei muito para isso, né? Então, eu fiz um evento gratuito na internet, onde as pessoas se inscreveram e durante 2 semanas eu revisei. Eu criei 5 projetos fictícios que simulavam Decolar, Mercado Livre, enfim, na Casa do Código e tal. As pessoas criaram seus projetos no GitHub e cada cartão da funcionalidade elas mandavam um PR e eu revisava. Então eu fiz isso, por exemplo, eu estou revisando os códigos do povo dentro da Kaela, ano passado eu já estava fazendo isso. Eu confesso, porque eu não botei o link, eu criei os meus pilares de um código eficiente. Está escrito que é a minha opinião, entendeu? Segue se quiser. Não quero, é diferente do Agile, que é um manifesto para todo mundo seguir. Entendeu? Mas eu quero dizer assim, o que eu uso? Eu uso acoplamento, eu acho que sim. A minha hipótese é que acoplamento aumenta a carga intrínseca do código, mas eu faço uma distinção que é, se você está programando em Java, beleza? E aí o seu código depende de uma lista, Java Util List, depende de Java Util Set, depende de qualquer uma dessas coisas. Para mim isso não entra no acoplamento, se a pessoa não sabe isso, vai estudar mais Java. Não tem porque ela tá, não posso considerar que usar uma lista a pessoa não vai entender, entendeu? É a mesma coisa de eu estar no JavaScript, uso const em 2020 e a pessoa não sabe o que é const. Beleza, mas só JavaScript. Não vou ficar explicando aqui, agora eu não vou ficar, vamos usar só var para declarar a variável global, porque ninguém sabe o que é const. Não, estude. Outra coisa que não entra na minha régua de acoplamento, o uso das classes, né, das abstrações do framework base do seu sistema. Se o sistema é baseado em Spring e Hibernate, não vem me dizer que binding result, @controller, o escambau do Spring ou o escambau da JPA afeta a carga cognitiva. Se estiver afetando, se para você estiver dificultando o seu aprendizado, eu respeito, vou te patrocinar um treinamento, eu vou criar um treinamento interno
para facilitar isso para você. Porque, velho, o bagulho tá pronto no Spring, vamos supor. Eu não vou usar porque alguém vai dizer que não, eu prefiro fazer na mão. Eu não consigo nem entender, eu nem tenho contra-argumentos. Na minha revisão, eu não entro. A única coisa que eu conto como acoplamento são as classes. Desculpa, eu tô olhando pra cá. Você falou uma aí muito boa. Teve uma empresa aí de viagem que eu peguei uma época aí e o cara criou o próprio Hibernate dele, porque ele falou assim, não entendo como esse Hibernate funciona, eu acho melhor esse daqui. E fez um negócio que catava, ele chamava de tabelas normalizadas, normalizado não tinha nada, tinha 200 mil cara lá, objetos que ele transformava numa entidade gigantesca. Pra você ter uma ideia, o PowerMock não conseguia mocar de tantos objetos que tinham lá dentro e falava que lá, nossa, isso aqui é fácil de entender. É desse jeito. Com certeza. Mas, acho que é isso mesmo. Se você decidiu fazer o seu framework caseiro MVC, ferrou. Porque aí sim vai aumentar a carga intrínseca, porque ninguém sabe aquilo, entendeu? Com certeza. Então, né, eu uso isso. Então, acoplamento para mim só conta as classes que são criadas dentro do sistema. Então, as classes de negócio, todas as classes de negócio, de infraestrutura, pouco importa. É esse que conta para mim. E aí, né, a complexidade, né, o número de branches que você tem ali, né? Tem muito, o número de ifs, elses e fors ali, whiles, então loops e ifs. Cada acoplamento conta um ponto para mim, cada if conta um ponto, cada loop conta um ponto. E é assim que eu meço a carga intrínseca dos códigos que eu reviso. E aí eu tô testando as minhas regras. Por exemplo, será que no controller eu deveria dizer que pode ter no máximo 5 pontos? Porque esse para mim é um padrão que faz sentido. Porque se tem no máximo 5 pontos, eu não estou te dizendo que tem que ter um service no controller. Eu estou te dizendo que tem que ter no máximo 5 pontos de carga intrínseca. Se é um controller ridículo que você pode chamar intmanager.save, você chama .persist, sei lá, você chama e pronto, entendeu? Não precisa criar um DAO.